Olá, eu sou Alana Soares e venho trazer para você um artigo tratando sobre cidadania no trânsito. Exatamente. Cidadania no trânsito significa pequenas atitudes que promovem grandes resultados. O trânsito brasileiro vem se tornando cada vez mais caótico. Quanto maior a cidade, mais difícil fica, estar na via e compartilhá-la com as outras pessoas. O que parece não estar sendo considerado é que, para uma boa convivência no trânsito, é necessária mudanças de atitude de boa parte aí dos condutores do nosso país. Visto que cada um é agente formador das vias públicas. E para isso, existe a cidadania. Isso significa que melhorias no trânsito dependem de atitudes que respeitem os direitos dos outros e cumpram nossos deveres individuais. É preciso também considerar que ser cidadão consiste em desfrutar de direitos e desempenhar também os seus deveres. E nesse artigo, veremos alguns pontos da relação entre cidadania e trânsito, com a intenção de demonstrar que a mudança é simples e depende apenas de cada cidadão. Em primeiro lugar, vamos falar sobre as atitudes prejudiciais ao trânsito. Bem, existe uma série, de atitudes prejudiciais no trânsito do nosso país. Todos os dias é possível aí presenciar condutores, pedestres, ciclistas cometendo erros que podem colocar em risco sua vida e a das demais pessoas. Esses atos representam um enorme desrespeito, não só às normas de trânsito, mas também às normas de conduta como cidadãos. Toda vez que uma pessoa deixa, portanto, de cumprir uma regra, está deixando de cumprir seu papel como cidadão. Com as leis de trânsito não é diferente. O Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, determina várias regras, com a intenção de garantir maior segurança e organização ao trânsito. Lugar compartilhado por todos. Por isso, descumpri-las significa desrespeitar os outros e a si mesmo. Com frequência, recebemos notícias sobre acidentes e grandes tragédias envolvendo o trânsito do nosso país. Atitudes imprudentes colocam, portanto, em risco a segurança de todos. Desde pedestres até os condutores dos veículos de maior porte. Não se pode, portanto, deixar de considerar que, quanto menos espaço a pessoa ocupa na via, mais vulnerável ela está. No Brasil, atualmente, o índice de acidentes aumenta constantemente. Com isso, o número de mortes ou de pessoas que sobrevivem com sequelas tende a crescer com a mesma frequência. Um estudo aí relacionado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, colocou o Brasil em 5º lugar dentre os países com maiores índices de mortes no trânsito. Sério, O mesmo estudo mostrou que, de modo geral, o trânsito é o maior responsável pelas mortes no planeta. Além disso, a pesquisa da OMS também demonstrou um dado chocante. Desse estudo indica que a faixa etária mais atingida por acidentes envolvendo veículos, segundo as informações aí divulgadas, são de jovens entre 20
e 24 anos que mais se envolvem nesse tipo de incidente. Diante desses fatos, é comum perguntarmos: qual o motivo para tantos eventos desagradáveis em um espaço comum e inevitável a todos? Bem, a resposta, ao encontro do tema desse artigo, acidentes acontecem em maior parte, né, em sua maioria, devido a atitudes individualistas e que fogem dos princípios da cidadania. Além disso, muitas pessoas circulam pelas ruas sem estar atentas ao que acontece ao seu redor. Elas desrespeitam o espaço do outro, cometem grosserias, desobedecem às regras do trânsito, não promovendo assim a paz. Atos aparentemente pequenos, como não planejar-se para circular com o veículo, e atitudes mais graves, como por exemplo dirigir alcoolizado, contribuem, né, para a convivência cada vez mais difícil e insegura no trânsito. E agora, o que podemos fazer diante disso tudo? Condutas positivas no trânsito. São necessárias condutas positivas. Ou seja, algumas atitudes são indispensáveis para a promoção da paz e segurança nas vias. Isso é, trabalhando ainda quando o cidadão encontra-se em processo de habilitação. Exatamente. Os cursos, por exemplo, ofertados aí pelo CFC, Centro de Formação de Condutores, abordam, né, a temática da cidadania desde o curso teórico. Porém, essa questão não deve ficar apenas no âmbito da autoescola. Todos os dias, ao sair às ruas, de carro, de bicicleta ou a pé, é importante esforçar-se para não desrespeitar as demais pessoas. Atitudes grosseiras tendem a gerar reações grosseiras dos demais, e isso pode ocasionar uma briga no trânsito, por exemplo. Além disso, é preciso praticar a empatia, ou seja, isso pode ocasionar a necessidade de colocar-se no lugar do outro, evitando cometer, assim, atos prejudiciais que certamente não gostaríamos que ocorresse conosco. Então, entendemos que é necessário considerar que um veículo mal utilizado pode transformar-se em uma arma perigosa, exatamente, contra a vida de todos. Por isso é importante aí zelar pela segurança de todas as pessoas. Bons cidadãos preocupam-se em manter não apenas a sua segurança e integridade, mas também a de todos os demais cidadãos. Desse modo, paciência, respeito, gentileza, solidariedade e principalmente responsabilidade são atitudes indispensáveis para que tenhamos menos complicações no nosso trânsito e que ofereça menos riscos. A cidadania, portanto, consiste em cada atitude tomada. Dessa forma, bons cidadãos certificam-se de exercê-la constantemente. Conto com você. A sua parte, as suas atitudes pode fazer a diferença no meu trânsito, no seu trânsito, no nosso trânsito.